Nas últimas 5 Copas, o Brasil só levou varada. Dessas últimas eliminações, qual foi a mais dolorosa para você, torcedor? Pronto, eu vou dar a minha opinião e dizer qual foi a eliminação mais dolorida na minha concepção. Vamos agora relembrar como foram cada eliminação. Em 2006, o Brasil chegava favoritaço para a Copa. Um time com Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Robinho, entre tantas outras estrelas, era muito favorito aquele título. O Brasil vinha de um título de Copa América, uma Copa das Confederações no Brasil atropelou geral e além de ser o atual campeão mundial. Porém, a galera chegou lá, um salto alto e acabou dando o que dando. Roberto Carlos ajeitando o meiozinho e Thierry Henry livre para marcar o gol que eliminaria o Brasil daquela Copa. Em 2010 o Brasil levou um golpe bem duro, já que naquele jogo contra a Holanda, a seleção brasileira fez um primeiro tempo perfeito. Um gol anulado, chegou a abrir o placar com o Robinho, depois daquele passe perfeito pelo primeiro, mas infelizmente no segundo tempo a seleção brasileira sucumbiu e deixou a Holanda virar. Até que naquela Copa a gente poderia ter chegado à final, porém se Dunga tivesse levado um time melhor, uma convocação mais coerente, talvez a gente teria peças para suprir as ausências de Elano, que se machucou na primeira fase, e então chegaram à final contra a Espanha. Não sei se ganharíamos a Espanha, mas daria para fazer um jogo bem duro. Em 2014, o maior vexame do Brasil na história das Copas. Para mim, eu não coloco como uma derrota dolorosa, porque foi uma sensação mais de vergonha que deu aquele jogo. Já em 2018, o Brasil teve uma derrota duríssima para a Bélgica. Um jogo que o Brasil talvez teve a sua melhor atuação naquela Copa, mas infelizmente aquela bola de Renato Augusto não entrou. Uma pena. E sem falar que Courtois estava na noite da carreira dele, cara. Eu acho que foi a melhor atuação de goleiro que eu já vi em uma partida. E por último, chegamos a 2022, que na minha opinião foi a derrota mais dolorosa do Brasil, dessas últimas 5 que a gente vivenciou. O Brasil simplesmente fez um ciclo quase que perfeito. Se não fosse aquela derrota para a Argentina, na Copa América 2021, Tite teria tido aí 2 títulos de Copa América, né? Ganhou em 2019, chegou na final em 2021 e fez uma eliminatória impecável, sem nenhuma derrota, algo que a gente nunca tinha presenciado. O time chegava bem ofensivamente, com uma defesa muito sólida. Então assim, a gente via Neymar também vivendo uma ótima fase, né? Fisicamente Neymar chegou inteiro nessa Copa, algo que não aconteceu em 2018. Então assim, a gente estava muito iludido. Sem falar que tínhamos outros jogadores também que estavam em ascensão, como Vinícius Júnior, Rodrigo, que vinham de título de Liga dos Campeões. Rafinha já estava na primeira temporada no Barcelona. Tínhamos Antony, que tinha acabado de chegar no Manchester United, tinha tido um bom início no campeonato inglês. Sem falar de outros nomes consolidados como Casemiro e Fabinho, que vinha também jogando em altíssimo nível. E o sistema defensivo do Brasil, com Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, Bremer. Temos goleiros de alto nível, que era Alisson e Ederson. Talvez as laterais seriam assim, o ponto mais fraco daquela seleção, mas mesmo assim a gente tinha Alexandro e Danilo, que naquele momento jogavam na Juventus e eram titulares. Então assim, em todos os setores o Brasil vinha muito bem para aquela Copa. Então foi um golpe duríssimo a Copa do Mundo do Catar. E da forma que o Brasil perdeu o jogo. O jogo no Brasil teve dificuldades, porém a Croácia não ameaçava em nenhum momento, tanto que tanto no primeiro tempo quanto no segundo o Brasil dominou a partida em alguns momentos. Teve momentos que a Croácia conseguiu neutralizar o jogo, porém o Brasil sempre chegava com perigo. E na prorrogação, cara, a gente fez aquele gol histórico com o Neymar, que depois daquilo o Brasil faltou um pouco de catimba, né? Recuar o time, dar chutão pra frente, jogar como tem que ser feito. Sem negócio de estar indo para cima, não tinha necessidade do Brasil estar indo atacar a Croácia naquele momento. Então assim, foi o vacilo. Foi até uma certa inocência da seleção brasileira naquele jogo. Era só dar chutão para frente, esperar o jogo acabar e pronto, cara. Vamos para a semifinal. E se a gente tivesse chegado na semifinal, cara, com certeza a gente passaria pela Argentina. Porque os argentinos estavam com um medo enorme de pegar o Brasil. É tanto que eles comemoravam bastante quando a Croácia passou pelo Brasil. Então seria um jogo duríssimo. Então assim, eu tinha certeza que o Brasil chegaria naquela final, porém não sei se ganharia da França, talvez sim, talvez não, tudo pode acontecer no futebol. Mas sim, o Brasil tinha condição de ter chegado pelo menos à final daquela Copa, e foi uma pena. Por isso que pra mim, foi a derrota mais dolorosa do Brasil dessas últimas 5 eliminações que tivemos. E na sua opinião, qual foi dessas derrotas aqui mais doeu aí no seu coraçãozinho? Deixa aí nos comentários. Valeu!